Bem-vindo a mais um episódio do canal Leitura de Vida. Desde cedo, aprendemos nas escolas e na faculdade conhecimentos de uma determinada profissão. Mas eles não ensinam como colocar em prática esse conhecimento e muito menos ensinam a pensar por si próprios. Apenas aprendemos a repetir uma informação fria e sem questionar para tirar notas. Por isso, muitos são os que não conseguem transformar essas informações em sucesso profissional e mesmo pessoal. Tendo isso em mente, Napoleão Hill passou 25 anos estudando os motivos de pessoas serem bem-sucedidas e outras não. O termo bem-sucedido não se refere apenas a bens materiais em si, mas todas as metas que você se propõe a fazer e de fato consegue concretizá-las. Nesse tempo, ele entrevistou mais de 25 mil pessoas tidas como fracassadas e 500 pessoas tidas como bem-sucedidas. Hill entrevistou mais pessoas sem sucesso, pois o fracasso é uma bênção disfarçada, segundo ele. É através desse ponto que alguns conseguem ver soluções que não viam antes e alcançam seus objetivos. Você paga um preço pelo erro, mas ele sempre ensina algo para os olhos atentos. Ele tinha o objetivo de ajudar muitas pessoas a conseguir alcançar suas metas e ensinar aquilo que as universidades e cursos não ensinam. Hill quase não completou seu livro Mais Esperto que o Diabo, pois junto com milhares de pessoas, ele passou pela crise de 1938, uma das crises econômicas mais severas que já tivemos. Foi nesse momento que esse livro foi escrito. Ele mesmo passou por um momento de fracasso e se julgou um charlatão se o fizesse, pois como pode uma pessoa ensinar outra a ter sucesso se ele mesmo não tem? Mas colocando em prática o que aprendeu ao longo de 25 anos de estudo sobre o assunto, conseguiu se reerguer e de fato ter sucesso aos seus próprios olhos. E aí, já é inscrito aqui no canal? Não? Então vai, se inscreve, deixa seu like e badala esse sininho para valorizar o trabalho de ter lido esse livro top e trazer essas informações até você. Se você não leu esse livro ainda, fica a dica: Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Hill passou por um momento onde ele ficou quebrado financeiramente, tendo que morar de favor temporariamente na casa de uns familiares. Porém, foi quando ele estava no fundo do poço que conseguiu ver formas de se reerguer. Lá em sua mente, uma outra forma de pensar surgiu, dando ideias contraintuitivas e algumas ilógicas, o que ele chama de o outro eu. Hill destaca que há duas entidades que ficam em sua mente. O primeiro é controlado pelo medo, que infelizmente é o que predomina na maior parte da população. São os pensamentos limitantes que o impedem de prosseguir por medo de fracassar. Foi esse mesmo pensamento que o deixou em uma situação difícil. E há o outro eu, que é movido pela fé, aquele que acredita ser possível alcançar as metas e que faz planos para atingi-las. Ambos fazem parte da pessoa, mas agir sempre com medo o faz tomar decisões ruins. Foi a partir dessas dificuldades que Hill entra em contato com o seu eu da fé e consegue encontrar uma maneira de se reerguer financeiramente e então publica seu livro. Todos os fracassos experimentados anteriormente por ele foram importantes para despertar sua mente para uma outra maneira de pensar. Para passar essas informações para as pessoas, Hill usa de uma alegoria, uma conversa com o diabo, onde ele próprio entrevista o Senhor das Trevas para que ele revele a maneira pela qual manipula a mente humana, para que fique preso sempre nos pensamentos negativos, descrito anteriormente como o eu do medo. Hill pretende usar esse conhecimento para libertar a mente das pessoas das amarras do medo, fazendo com que elas pensem por si mesmas. O diálogo com o diabo. O diabo conta que ele consiste em energia negativa e que vive nas mentes das pessoas que o temem. Diz que ocupa metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental ou física. A outra metade da energia da matéria é ocupada pela sua oposição, que é o que os humanos chamam de Deus. Abre aspas. Eu ocupo a mente de 98% das pessoas, mas não sou o responsável de toda a miséria do mundo. Meu negócio é apresentar o lado negativo de tudo, e isso inclui os pensamentos negativos dos humanos. Para assumir o controle das mentes das pessoas, eu entro na cabeça dos humanos e ocupo o espaço que não é utilizado no cérebro. Planto as sementes dos pensamentos negativos e dessa forma consigo controlar as pessoas pelo medo. Através do uso contínuo dos pensamentos negativos, essas sementes germinam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda de saúde, da perda de amor, da velhice e da morte. O primeiro e o último, pobreza e morte,
são os medos que mais me ajudam a assumir o controle. Faço isso há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro humano começou a pensar. Até aquele momento, eu tinha o controle sobre todos os homens. Mas aí, Deus colocou o pensamento positivo nas mentes dos homens. Aí então começou uma batalha para permanecer no controle. Meu oponente controla todas as forças positivas do mundo, tais como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. O oponente também controla todos os fatos positivos e todas as leis naturais do universo, as forças que mantêm a Terra e os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos. Fecha aspas. É perguntado ao diabo se ser alienado é uma fraqueza. O diabo então responde que alienar-se é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da sua vida. Abre aspas. Consigo controlar qualquer um que tenha o hábito de alienação, seja qual for sua área de atuação, pois os alienados perdem o poder de iniciativa e não conseguem mais ver as possíveis saídas pelo simples fato que as pessoas perdem a vontade de lutar e aceitam qualquer coisa que a vida lhes dá. Fecha aspas. O diabo revela então que utiliza os hábitos como forma de alienar as pessoas. Já fiz um vídeo aqui no canal falando do poder do hábito. Vou deixar ele na tela final para você dar uma conferida depois. Os hábitos sempre vêm em conjunto com outros. Uma pessoa que fuma desenvolve outros maus hábitos, como o sedentarismo, alimentação desregrada. Esses maus hábitos retiram a força de vontade dos indivíduos, tornando suas mentes mais suscetíveis à semente do medo. Com a repetição desse padrão, a pessoa fica cada vez mais presa a essa visão, tornando difícil de sair da situação que está. O Senhor das Trevas é forçado a confessar as maneiras pelas quais conseguem enredar as pessoas e torná-las alienadas, pois não tinha controle sobre Rio, pelo fato de ele ser uma pessoa desperta, não alienada. As maneiras descritas pelo Senhor do Medo são várias, através de bajular as pessoas para inflar seus egos, gula, preguiça, luxúria, o álcool que reduz nosso poder de raciocínio, cigarros que diminuem nossa resistência à capacidade de concentração, alimentos ruins e nada saudáveis que nos deixam lentos e nada produtivos, dentro de outros, porém todos eles têm o único objetivo de tornar o ser humano alienado e disperso. Quer saber o que é uma pessoa alienada na visão do diabo? Uma pessoa alienada é aquela que começa as coisas e não termina, espera sempre muito dos outros e pouco delas mesmas. Sempre critica, mas nunca dá soluções. Não busca melhorar e sempre acha culpados para seus próprios erros e não aprende com os fracassos. O não alienado é o oposto. Sempre busca melhorar, aprende com suas falhas, é um bom ouvinte, busca constantemente melhorar, pensa antes de agir, tem planos bem definidos, sabe seus objetivos, acredita em si mesmo e tem fé nas coisas que faz. O diabo não tem poder sobre uma pessoa não alienada, pois tal pessoa pensa por si mesma. Mas então, não temos como lutar contra a alienação? De forma alguma, sempre há formas de sair da alienação. Rio, depois de extrair as formas pelas quais somos enredados pela alienação, descreve como sair delas. Primeiro, escolha um propósito, uma missão de vida. Siga em direção a ela com determinação e fé nos resultados. 2. Seja disciplinado. Mantenha o foco em seu objetivo e faça um pouco por dia. 3. Aprenda a aceitar os erros como forma de aprendizado. Abre aspas. Cada fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. Fecha aspas. 4. Cerque-se de influências boas. O ambiente e as pessoas que você convive vão influenciar quem você é. 5. Tempo. As melhores coisas da vida levam tempo e esforço. Não desperdice o seu tempo com bobagens. 6. Cultive o equilíbrio mental, espiritual e físico. Coloque-se em primeiro lugar e não tente agradar os outros. 7. Tenha cuidado com o que fala e pensa. Você sempre deve agir, mas antes de agir, sempre deve pensar. Conseguir o que você quer da vida requer pensamentos positivos, um plano de ação bem definido e um propósito claro. Seguindo esses princípios e produzindo um efeito consciente para implementar isso em sua vida, você conseguirá controlar seus padrões e hábitos de pensamento. E dessa forma, você terá o poder de construir uma vida melhor. Claro que dependendo da realidade de cada um, o esforço será maior e muitas vezes eles vão precisar de ajuda para despertar, pois há mais paradigmas a ser quebrados. Então, se você já tem consciência de que precisa mudar,
Provavelmente você não é um alienado ou está deixando de ser. Se você conhece alguém que precisa de ajuda para despertar, então ajude. Um lugar melhor pode começar perto de você. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Para não deixar o vídeo grande, extraí os principais ensinamentos do livro. Mas se você, assim como eu, gosta de ter experiências da leitura, deixei um link aqui nos comentários e na descrição desse vídeo, caso queira adquirir o seu livro Mais Esperto que o Diabo. Do mais, agradeço sua presença e até a próxima.